Qual é o significado de se assumir como defensor de direitos humanos num país onde as violações às garantias mais fundamentais da pessoa humana são tão frequentes? Em primeiro lugar, é importante perceber que o Estado brasileiro ele passa a ser o grande violador dos direitos humanos através dos mecanismos de segurança pública. E a cada ano que vem um relator da ONU ou da OEA para essas questões, nos relatórios que são encaminhados entram sempre alguns aspectos. As ameaças contra lideranças sindicais, lideranças em favor da reforma agrária, indígenas, defensores de direitos humanos, aqueles que lutam contra os grupos de extermínio, contra a tortura, contra o sistema penitenciário também, onde a tortura é muito praticada. A questão do racismo, que é outro elemento que ainda está muito presente, e os direitos das mulheres, que é a violência contra as mulheres, a exploração sexual de crianças e adolescentes, e também as violações contra os direitos das minorias. Então, nesse sentido, é muito importante perceber que o defensor de direitos humanos, muitas vezes, ele não é levado em conta aquele defensor que mesmo lá na sua comunidade, onde existe o clima, a lei do silêncio, onde existe o clima, a lei do terror, o terrorismo, dizendo, olha, se você denunciar, tem a mesma sorte que o outro. Tem muita gente que tem coragem e denuncia. Esses são defensores de direitos humanos. Uma mãe de família que teve o seu filho e o seu marido executados na região de Pedra de Fogo. E ela, qual era o instrumento que ela tinha? Era ligar para um programa de rádio e denunciar isso aqui. Ou dizer para ela, olha, eu não tenho mais como parar isso aqui, porque se mataram meu marido e mataram meu filho, eu vou continuar. Então, há também esses defensores de direitos humanos que estão no anonimato, que também devem ser cuidados para que nós não possamos, ou seja, impedir que essas pessoas continuem denunciando, continuem combatendo as violações de direitos humanos. Então, esse é um aspecto importante. Nesse sentido, é a luta do defensor de direitos humanos que tem contribuído para que o Estado possa modificar. Quando se fala do Estado brasileiro, a gente vê que muitas vezes aquilo que é em termos de violação é praticado principalmente pelos estados e municípios. Pelos agentes. Os agentes públicos. Quer dizer, em nível nacional houve uma evolução. Nós não verificamos mais, são poucos casos em que a Polícia Federal estaria envolvida, porque antes tinha denúncias. Hoje nós verificamos, e como é o Estado brasileiro que é notificado, caberá ao governo federal de dar as respostas. Um exemplo patente é o caso do Urso Branco, lá em Rondônia, é o caso daquele advogado lá do Rio Grande do Norte, que também foi executado, é o caso da Margarida Maria Alves. São vários casos que aconteceram por ação, por interferência de agentes públicos dos estados e dos municípios e que muitas vezes não querem assumir a responsabilidade. Daí tem um projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Eu, inclusive, sou indicado para ser o relator de um programa, um projeto que traga condição para que os defensores de direitos humanos possam ser protegidos. A proteção não apenas para que ele continue exercendo a sua função, mas também para que não tenhamos mais defensores de direitos humanos sendo executados. O exemplo é o companheiro Manuel Matos, que foi executado, apesar de todo mundo denunciar que estava sendo ameaçado, mas não foi levado em conta. Parece que quando as pessoas são ameaçadas e procuram essa proteção, ou seja, segmentos da estrutura do Estado só funcionam quando alguém cai morto.
quando alguém é executado. Então nós não queremos heróis mortos, nós queremos que esses defensores continuem trabalhando para que os direitos humanos não sejam violados, combatendo essas quadrilhas, essas organizações criminosas que estão levando muita gente ao sofrimento, muita gente sendo ameaçada, perseguida e assassinada. É um exemplo que tem lá na região do Pará. Nós temos lá 17 lideranças na luta pela reforma agrária, na luta contra o desmatamento, na luta em defesa do meio ambiente, na luta contra as violações de direitos humanos. Eram 17 pessoas que eram ameaçadas de morte. Estava numa lista de serem executadas. Pelas informações que nós tivemos, 14 foram executadas. Então mostra de que há uma omissão ou uma cumplicidade, muitas vezes, por parte do próprio aparato do Estado, que não investiga e que não impede que essas pessoas sejam executadas. O senhor tem recebido algum tipo de proteção policial? A Polícia Federal aqui na Paraíba me dá proteção, agora nós estamos com um problema aqui com os cortes que foram feitos pelo governo federal, ou seja, os nossos agentes da Polícia Federal estariam impedidos porque, para que eles possam ir fora de João Pessoa, em outros municípios ou fora do estado, eles têm que ter as diárias já colocadas, antecipadas, e para que eles sejam autorizados a viajar. E esse é um problema que nós estamos, inclusive, querendo conversar com o governo, porque nós não podemos parar, por exemplo, a luta, as vistorias pela reforma agrária, a luta em favor dos defensores de direitos humanos, enfim. Nesse sentido, nós temos, sim, essa proteção, mas, como eu disse, nós queremos de que um dia nós não precisemos de ter mais proteção. Que a grande proteção será colocar na cadeia os ameaçadores, os intimidadores, aqueles que querem tirar a vida e ganhar dinheiro às custas do sofrimento e da dor de muitas pessoas.